Sejam bem-vindos ao nosso canal de reflexões doutrinárias. Hoje vamos tratar de um tema excitante, muito bom, que é a diferença entre espírito e espírito e as suas confusões de ordem. Allan Kardec ele é muito preciso ao estabelecer os seus conceitos e ele muitas vezes usa termos diferentes para ideias diferentes. Algumas vezes, por causa da dificuldade da nossa linguagem, ele usa ou emprega termos já conhecidos, mas com conhecimentos e definições diferentes. E às vezes dá confusão, como a diferença entre a palavra alma e alma. A diferença entre a palavra espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo. Então, primeira coisa que temos que entender: o universo existem três princípios fundamentais, somente três, nada mais do que três. Deus, a causa primária de todas as coisas, e os outros dois princípios, que é o espírito com E minúsculo ou alma, e o outro terceiro princípio, que é a matéria. Então, se alguém diz que o espírito com E minúsculo é uma energia, está errado, porque energia é uma propriedade da matéria e espírito não é matéria. O espírito é um clarão? Não, porque o clarão é matéria e o espírito com E minúsculo não é matéria. O espírito é uma centelha? Não, porque a centelha é matéria e o espírito não é matéria. Não é energia, não é luz. O espírito tem cor? Não, porque cor é uma propriedade da matéria. Então, entendendo que existem três princípios, fica mais fácil. Então está lá na pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Há então dois elementos gerais do universo, matéria e espírito. Ali, espírito com E minúsculo, veja bem. Resposta: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então, ou é Deus, ou é espírito, com E minúsculo, ou é matéria. Não, fora disso, não tem mais nada. E aí vem a questão interessante. O que é espírito? O que é o espírito, com E minúsculo? O princípio inteligente do universo. Também pode-se usar a expressão alma. Alma como princípio inteligente do universo. Ok? O elemento fundamental também do universo, ao lado da matéria e de Deus. Qual a natureza íntima do espírito? Isso é muito importante. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, porque não é palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo que nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então, o espírito com E minúsculo não é matéria. E aí qual é o problema? O problema é que, do ponto de vista filosófico, saiu da matéria, existe o nada. Só que a doutrina espírita ela traz um outro elemento, algo que existe, que é diferente da matéria. Então isso é importante. Essa é a questão fundamental da doutrina espírita. Espírito é algo que não é matéria, de forma absoluta não é matéria. Então o que é? Bom, ele está fazendo questão de dizer. O como você vai explicar isso é difícil porque nós não temos linguagem para isso. Porque todos os nossos referenciais são a matéria. Então, para um filósofo, um materialista, saiu da matéria é o nada. Só que o nada não existe. Então ele é alguma coisa, mas não é matéria. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque pela sua essência difere de tudo o que conhecemos com o nome de matéria.
Um povo cego careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. Então, não é nada que nós conhecemos como matéria. É algo, mas não é matéria. Okay? Existem 3 princípios fundamentais no universo. E aí vem a pergunta 76. Olha só, parece que é a mesma pergunta, mas não é. Que definição pode dar dos espíritos? Agora, espírito com E maiúsculo. Pode-se dizer que espíritos são os seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. Presta atenção, mas é a mesma coisa? Kardec faz questão de dizer. Nota, a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então, espírito com E maiúsculo não é os seres inteligentes do universo. Isso é muito importante, ok? Então já tem essa diferença. Espírito com E minúsculo, princípio inteligente ou alma. Espírito com E maiúsculo, aí é um ser inteligente que povoa o universo. Que nós vamos ver mais para frente. Essa definição ela só existe quando há a união do espírito com E minúsculo com a matéria. Aí temos o espírito com E maiúsculo. A palavra alma, que é também sinônimo de espírito com E minúsculo, e espírito com E maiúsculo, posto que sinônimos, pegamos só as palavras, são sinônimos, mas vamos pela definição da filosofia espírita. E empregado indiferentemente, não exprime exatamente a mesma ideia. A alma é, a bem dizer, o princípio inteligente, imperceptível e indefinido, como o pensamento. Então, o princípio inteligente, ele é imperceptível, ele não tem forma, ele é indefinido, como o nosso pensamento. No estado dos nossos conhecimentos, não podemos concebê-lo isolado da matéria de maneira absoluta, posto que, formado de matéria sutil, o perispírito dele faz um ser limitado, isto é, o momento em que ele se une, claro que esse se une e separa é apenas um exercício filosófico, tá? Pelo pensamento conseguimos conceber o espírito sem o perispírito. Se concebemos sem o perispírito, ele é espírito com E minúsculo ou alma. Quando se une pelo pensamento espírito com o corpo espiritual, chamado perispírito, temos aí um conjunto que chamamos de espírito com E maiúsculo, ok? Essa é a questão interessante, né? No estado dos nossos conhecimentos, não podemos concedê-lo isolado da matéria, posto que, formado de matéria sutil, o perispírito faz dele um ser limitado, definido, circunscrito à sua individualidade espiritual. Então, o espírito com I maiúsculo, podemos dizer que ele é um clarão, podemos dizer que ele é uma manifestação, uma luz, uma centelha. Por quê? Clarão, luz e centelha são propriedades da matéria. Então, na verdade, quando alguém diz que vê o espírito, ela vê o espírito com E maiúsculo. Por quê? Na verdade, ela não está vendo o espírito com E minúsculo, e sim o efeito da ação do espírito na matéria. Então, a energia, ou as centelhas, ou a coloração, ou o brilho, nada mais é do que o efeito que os espíritos chamam de intelectualização da matéria. É a ação do espírito no perispírito que dá esses efeitos, que nós vemos, chamamos de espíritos com E maiúsculo, ok? Mas não é o espírito com E minúsculo, porque o espírito com E minúsculo não é matéria, é imaterial. Logo, ele não tem nenhuma propriedade da matéria. Então, não podemos fazer qualquer relação com a matéria com ele. Então, quando alguém diz que viu um espírito, ela não viu o princípio inteligente, ela viu o conjunto espírito com o corpo fluídico, manifestando. Então, é um efeito que ele vê. Não é que o espírito tem cor. Deixa eu ver se ficou claro. Isso está na Revista Espírita de 1864, quando Kardec faz uma reflexão sobre a frase do Ernest Renan sobre a alma pura da minha irmã
Henriette. Então vamos lá, aí Kardec faz uma definição para ficar mais claro. Então vamos lá. A alma, olha lá, cuidado, a alma, que é o princípio inteligente, que é o espírito com E minúsculo, é assim um ser simples, indefinido, ok? Quando se junta ao perispírito, né? Então vira espírito com E maiúsculo, é um ser duplo. E quando esse perispírito se une ao corpo, nós temos um ser triplo, que nós chamamos de homem, que a doutrina espírita chama de homem, mas também ela chama, em alguns momentos, de alma. Essa que às vezes pode dar uma confusão. Então vamos lá. Alma, no sentido mais radical possível, espírito, princípio inteligente. E alma, no sentido de conjunto, espírito, perispírito e corpo. Então, a alma é um ser encarnado. Quando falar isso, está juntando perispírito, espírito e corpo físico. Quando fala alma, simplesmente no sentido de espírito, princípio inteligente, é só o ser simples, indefinido, imperceptível. Vamos lá. O que é o espiritismo? A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separado constitui o ser chamado espírito. Então aqui a palavra alma está no sentido o quê? Do princípio inteligente, e não no sentido de homem, como está lá, alma, espírito, perispírito e corpo. Então, separando isso, vamos aprender de forma definitiva. Kardec faz uma observação no o que é o espiritismo. A alma é, assim, um ser simples, o espírito, um ser duplo, e o homem, um ser triplo. A alma, ali no sentido de espírito com E minúsculo. Seria mais exato reservar a palavra alma para designar princípio inteligente, olha lá, ok? E o termo espírito para o ser semimaterial formado do princípio e do corpo fluídico. Mas, como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria, nem o perispírito sem o ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito, com E maiúsculo, são no uso indiferentemente empregada pela outra. Isso é importante. Então Kardec está dizendo o seguinte, que por mais que você queira, o espírito nunca perde o perispírito. O espírito nunca está desligado do perispírito. Por isso que, de forma geral, alma, aí no sentido de espírito com E minúsculo, e alma, sentido trino, espírito, perispírito e corpo físico, diferente. E aqui ele está dizendo o seguinte, que não dá para separar a alma ou o espírito com E minúsculo do perispírito. De modo geral, a gente usa espírito com E maiúsculo porque uma coisa está sempre ligada para a outra. Mas do ponto de vista da filosofia espírita, podemos sim separar, ok? As palavras alma e espírito no uso indiferentemente empregadas uma pela outra. É a figura que consiste em tomar parte pelo todo. Do mesmo modo que se diz que uma cidade é povoada de tantas almas, uma vila composta de tantas famílias. Filosoficamente, porém, é essencial fazer a diferença. Então, isso é uma questão muito interessante, ok? Isso a gente vai ter que entender. Por isso que às vezes dá uma contradição, como a gente vê lá na pergunta 134. O que é a alma? Um espírito, com E maiúsculo, encarnado. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito, com E maiúsculo. Então a gente tem que separar isso. Sim, as almas não são senão os espíritos, antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente reveste de um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Olha lá, né? A alma e os espíritos são, portanto, idênticos? Não. As almas não são senão os espíritos. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o universo. Mas aqui ele está trazendo uma outra definição de alma. Espírito encarnado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Alma, princípio inteligente, alma,
conjunto trino. Espírito com E minúsculo, princípio inteligente, espírito com E maiúsculo, o princípio inteligente unido ao corpo espiritual. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Curtam o canal, compartilhem e enviem perguntas para nós. E nós responderemos de acordo com a nossa condição. Muito obrigado.